aquela ação, que vai impulsionar aquela ação, antes de tudo, é uma ação do Espírito Santo impulsionando. Possivelmente, agora, esses homens, dentro dos seus contextos, eles vão começar a escrever as suas mensagens, usando todo tipo de informação que eles têm dentro do seu ambiente. A inspiração é uma coisa, ela chegou. Agora, como eu comunico isso para o meu povo? Eu tenho que usar os elementos que façam sentido e que esta mensagem que eu recebi, ela seja totalmente compreensível. Quem me escutar agora deve escutar de uma forma clara e entender de uma forma clara aquilo que estou dizendo, que acabei de receber de Deus. Então, a comunicação que vai ocorrer agora, eles vão pegar todos os elementos que eles têm no seu cotidiano. Eles vão olhar uma panela, eles vão olhar uma árvore, eles vão olhar um rio, eles vão olhar o deserto, eles vão olhar um passarinho, eles vão olhar tudo, eles vão olhar um palácio, uma roupa, um jeito de andar, eles vão olhar tudo e vão fazer o quê? Eles vão comunicar isso de uma forma compreensível e sem erro. Entendeu? Comunicação é uma coisa. Aí é a identidade social de cada um deles entrando em ação para que aquilo que eles acabaram de receber de Deus, eles possam comunicar sem nenhum tipo de erro. Então, por isso que é dupla autoria. Esses autores, eles vão explicar aquilo que estão recebendo de Deus da sua forma, dentro da sua personalidade, dentro do seu contexto textual ou social. Por exemplo, quando Moisés vai escrever, é um contexto social totalmente diferente do contexto, por exemplo, de Paulo. Então, quando você lê o texto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Moisésão escrevendo lá, é uma coisa, é um ambiente social. Quando você olha Paulo escrevendo as suas epístolas, é um ambiente social totalmente diferente, avançadíssimo, que não tem nada a ver com o ambiente de Moisés. A linguagem que Moisés usa para se comunicar com a geração que está saindo do deserto, do Egito e entrando no deserto é uma linguagem, e Paulo, ao se comunicar nas epístolas, é outra linguagem, porque os seus mundos são diferentes, mas ambos os textos estão na Bíblia. E às vezes você vai ler Moisés da mesma forma como você lê Paulo e vai dar ruim, porque são contextos sociais totalmente diferentes. Se você regredir mais um pouquinho, se você for lá no contexto de Gênesis 1 ao 11, ali onde você tem a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, este contexto já é totalmente diferente do contexto de Moisés no Egito. Mas quando você os lê, está tudo ali juntinho. Mas você está falando de pelo menos por baixo mais de 500, 600 ou 700 anos de diferença entre Abraão e o pessoal que está dentro do Egito, saindo do Egito. Não é uma coisa assim, já se passaram mais, por exemplo, só esse exemplo. Eu escutei o clamor do meu povo, já fazem 400 anos, que esse clamor, não esse clamor, mas que esse povo está dentro do Egito. 400 anos só dentro do Egito. Então você já tem, só nesse contexto, uma grande diferença.
Porque quem está no Egito agora já não é mais aquela geração que saiu com José, com Jacó. 70 pessoas que vão entrar no Egito. Entraram no Egito e lá dentro agora já se multiplicaram, e isso se multiplicou em 400 anos de história. Então são ambientes diferentes. Então quando o autor está escrevendo, ele está escrevendo dentro de um ambiente com modelos urbanos, sociais, totalmente diferente de outros autores. É que às vezes a gente quer pegar tudo e juntar. Eu vi um amigo me procurou, e nós estávamos conversando a respeito de um amigo dele de trabalho, que estava associando, fazendo o link de um suposto aparecimento de gigantes lá em Gênesis, isso eu contei na segunda, com Davi e Golias. Cronologicamente, questão de tempo, já não fecha esse assunto. Porque por estar na mesma Bíblia, o rapaz pensa que tu está no mesmo ambiente. Já virei umas páginas, já está aqui. Em tempo, já se passaram muito mais de 700 anos. Em tempo. Porque você tem 400 só dentro do Egito. Depois você tem juízes, depois você tem a monarquia, para que lá apareça, depois de 17 anos, 20 e poucos anos, o Golias brigando. Mas isso é anos, gente. Isso não aconteceu, virou a página, como a gente vira a página da Bíblia, e já está lá, já é. Não é. Nunca foi e nunca será assim. Então sempre se atente, quando você estiver lendo a sua Bíblia, tente ver esses detalhes. Isso é muito importante para a minha leitura e para a tua leitura bíblica. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão do texto. Eu entender aonde o autor está, que tempo ele está falando. Então, por exemplo, no Paulo, no contexto do Império, já tem uma via de se transitar muito diferente do período de Abraão. Quando você fala de Paulo, Paulo já tem no seu contexto moradias, há palácios, há banheiros públicos. Quando você fala de Noé, quando você fala de Abraão, são seminômades, homens que andam, são como andarilhos no deserto. Não tem comida aqui, vamos pegar nossas barracas, nosso rebanho, nossa família, e vamos para outro lugar onde tem a comida. Eles vão transitando dentro do deserto até achar uma localidade onde eles possam plantar, se alimentar, alimentar a família, alimentar o gado. Então são contextos sociais diferentes. Por exemplo, quando você trabalha com questões de acesso a Deus, Abraão, de uma forma totalmente diferente de Pedro, de Paulo, de Tiago e de outros. Então, sempre se atente a isso. Por exemplo, Jeremias, ele escreve com tristeza. João escreve de uma forma muito simples. Lucas usa um aparato, um linguajar bem técnico. Então, tudo isso o Espírito Santo vai usar para que ele possa colocar com clareza num texto, colocar com clareza para quem ouve aquela mensagem. Então, Deus vai usar todos esses dons. Deus concede a inspiração, mas os homens inspirados vão estabelecer o meio da comunicação. A inspiração veio, mas como eu coloco isso para fora agora? Como é que eu vou descrever a visão que eu tive? Imagine João e as suas visões celestiais. Como colocar no papel? Como escrever aquelas visões que ele teve do céu,
dos anjos. Como é que ele coloca no papel e aquilo fique entendível para quem vai ler aquele texto. Aí João, ele tem uma literatura no seu contexto social que é muito famosa. Um gênero literário que é muito famoso. Ele vai usar esse gênero literário para se comunicar com quem está escutando e lendo o texto dele. Então, uma igreja vai ter alguém que vai ler aquele texto, e aquela igreja vai escutar aquele texto, e ela vai entender aquele texto. Eu, no século XXI, não entendo. Eu preciso de várias ferramentas para entender o que João quis dizer. Quem recebeu aquilo no primeiro século entendeu claramente. Porque a literatura, o gênero literário que João usou para escrever o Apocalipse, é um gênero literário que eu e você não temos nenhum tipo de intimidade. É estranho para nós. Mas para eles era totalmente entendível. Eles estavam acostumados com esse tipo de literatura. Imagina assim, eu pegar um livro do século XXI e voltar com algumas imagens para o século I. Chega lá, vai dar ruim. O cara vai olhar algumas imagens e fala, o que é isso aqui? Trem, avião, pontes. Que negócio é esse aqui? Eles não vão entender as imagens. Se levam um livro com várias figuras, eles não vão entender as imagens do século XXI. Lá no século I não vai fazer sentido algum. A mesma coisa são aquelas imagens do século I. Quando eu trago essas imagens para o século XXI, eu não vejo ela com clareza. Eu preciso de algumas ferramentas para entender. Então é bom você sempre ficar de olho nessas coisinhas, tá bom? Os autores bíblicos, eles tinham seus estilos, seus vocabulários que pertenciam a eles, é próprio deles. Então, para nós, às vezes, é estranho uma parábola que um profeta usa, mas para aqueles que vão escutar no contexto social para o qual eles estão se dirigindo, é claro. Então, a inspiração é divina, não contém erro algum, a palavra foi totalmente compreensível e inerrante. A comunicação, a forma como ela foi esclarecida para o público, foi totalmente de autoria desses autores. Pedro, Paulo, Daniel, Jeremias, Isaías, é deles. Eles escolheram o meio de se comunicar com clareza aquilo que eles viram, aquilo que eles escutaram. Tá bom? Para nós, às vezes, não faz muito sentido. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Nós temos, pelo menos, 3 anos de diferença de história aí. Imagina que eu tenho que fazer uma volta ao passado, mergulhar no mundo deles e fazer a viagem de volta para o século XXI. Muitas vezes eu preciso e necessito fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou levar do século XXI uma ideia para o passado que para eles é algo muito estranho. E lá o texto vai me soar uma coisa que eles nunca tiveram a intenção ou imaginaram em falar. Entendeu? Quando eu saio daqui para lá, levando do século XXI uma ideia para eles, lá há 2 mil anos de história, para eles é estranho. Então eu falo, não foi isso que eu quis dizer aqui. Vocês estão errados. Eu tenho que ir até lá e trazer de lá para cá a ideia verdadeira do que eles queriam passar. Então, o nosso desafio ao ler a Bíblia é este. Porque, assim, sempre guardem isso que eu vou falar. A Bíblia é para nós. Ela serve para nós. Mas ela não foi escrita para nós. É diferente. Ela foi escrita para um público específico.
Imagine assim, eu vou escrever uma carta para vocês aqui no século XXI. Ok? 2024. Escrevo uma carta para vocês. Só que daqui a 5.000 anos vão achar essa nossa carta, essa nossa conversa. Só que o meio de comunicação, as coisas já avançaram daqui a 5.000 anos à frente. Então, para eles nos entender no século XXI, 2024, eles vão ter que fazer o quê? A viagem do tempo. Vão sair de 5.000 anos adiantado no futuro e voltar aqui no século 24. É o que eu e você temos que fazer. Sair do século 21, 2024, e lá nos primórdios de Abraão, entender aquele contexto. Entendeu? Esse é o nosso desafio na leitura bíblica. Quando você quer, de fato, entender bem o contexto bíblico, é um exercício que, à medida em que você vai fazendo, você vai descobrindo, você vai aprendendo e você vai repetindo o processo. Aquilo depois vai ficar natural. Você já sabe o que está acontecendo lá. Por isso que a gente vai fazer um panorama dos livros, situá-los, mostrar onde estão, quem são, para que você, quando fizer essas viagens, você fique acostumada. E lá no passado, eles estavam nesse tempo, aconteceu isso, meio social, né, isso aqui, tal. Agora eu vou voltar para o século XXI. Como é que eu aplico isso na minha vida no século XXI? Então vamos lá, a Bíblia e as suas divisões. A Bíblia ela contém duas divisões: Antigo Testamento e Novo Testamento. A primeira parte da Bíblia é a Bíblia hebraica. Ela pertenceu durante um longo período da história somente ao povo judeu. Então era um texto ou o texto dos judeus. Não pertencia à igreja cristã. Quando a igreja nasce, ela vai usar o Antigo Testamento. Pedro, Paulo, João, Jesus, quando falam escritura, quando falam dos textos que eles estão citando, é tudo o Antigo Testamento. Eles ainda, lembre-se e guarde isso, naquele momento em que Jesus está exercendo o seu ministério, não existe o Novo Testamento. Esse texto, assim, esses textos vão aparecer 30, 20 anos depois. Então, quando você vê um evangelho, ele está 20 anos depois da morte de Jesus. 25, 30 anos após a morte de Jesus. A princípio, eles só estão usando o texto do Antigo Testamento e comunicando as histórias via... Vamos sentar na fogueira e contar a história de Jesus. É assim que eles vão repetindo aquelas histórias. Aí alguém teve a ideia. Quem foi que teve essa ideia magnífica de registrar? Tempo! Marcos. Marcos foi o primeiro, quando se trata dos evangelhos, a primeira pessoa que teve a ideia de escrever sobre a vida de Jesus, de registrar. Depois veio Mateus, depois veio Lucas e por último veio João. Mas quem encabeçou esse projeto foi Marcos. Aí você vê assim, que legal, os evangelhos são os primeiros. Guarde isso. Os evangelhos são as últimas literaturas a serem escritas. Quem começa a escrever primeiro é Tiago e Paulo. As epístolas de Tiago e as epístolas de Paulo são os primeiros textos que a igreja terá. Depois vão vir os evangelhos. Então, veja como a estrutura é uma coisa e as ideias cronológicas são outras. Como estrutura, os evangelhos vêm à frente porque estão falando da vida e da obra de Jesus. Mas na cronologia, eles estão por último. Vão ser escritos já no final. Depois de Paulo ter escrito as suas epístolas, depois de
Pedro, depois de Tiago e essa turma toda terem escrito as suas epístolas, é que você vai colocar nesse ambiente o Novo Testamento. E todos eles estão usando o Antigo Testamento. Então a palavra testamento aqui é um acordo, uma promessa, uma aliança que se faz entre Deus e o seu povo. Então Deus faz uma aliança, um pacto, e isso vai ser agora guardado por todas as gerações. Então o texto começa primeiramente a existir a partir daquela roda em volta de uma fogueira. As histórias estão sendo contadas. Olha, Moisés vai saindo do Egito, Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. As histórias estão sendo contadas. Aí alguém tem a ideia de fazer o quê? Vamos registrar. Aí eles vão registrando, registrando. Só que isso vai passando de geração a geração. Geração a geração. Até que eles, opa, vamos fechar. Agora daqui para frente não entra mais nada. Os profetas morreram, já passamos, por exemplo, eles vão passar um tempo no exílio. Quando voltarem agora, vão ter que... Opa, é só isso aqui, não vamos pegar outros textos. Quem veio agora fica do lado de fora, porque agora a coisa... Só vamos ficar com aquilo que já era uma tradição entre a gente. E assim é formado o Antigo Testamento. Os livros da lei, os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros proféticos, no caso. Por exemplo, o livro da lei são os livros de Moisés, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da lei. Os históricos, 1 Reis, 1 Samuel, Juízes, 1 Crônica, 2 Crônica, são livros que são históricos. Livros de sabedoria são os livros de Salmos, livros de Jó, Provérbios, Cantares. Esses são os livros eclesiásticos, são os livros que são de sabedoria, poéticos, contêm louvor, contêm oração. São esses livros. E os livros proféticos, os menores e os maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante. Bom, depois nós vamos ver um a um, passo a passo, tá bom? A importância de cada um deles na história, como são importantes, como eles conversam entre si. Pode. Então, quer dizer, cronologicamente, vem primeiro as epístolas de Paulo, João, Tiago, aí depois é que Os evangelhos são sempre lá por último. muito interessante. E por exemplo, entre os evangelhos, o primeiro é Marcos, que vai servir de base para os outros. Entendeu? Eu nem de ler, eu não sabia que tinha escrito. Entendeu, Cidaninha? É mó legal quando você começa a pegar, por exemplo, os textos mais importantes que vão surgir. Primeiramente é o de Tiago, segundo os especialistas. Depois os textos de Paulo. Aí vai ficar uma disputinha ali qual é o texto que veio primeiro, mas assim, no geral é mais ou menos isso. De uma forma geral, Tiagão e Paulo. Depois os demais